Ângela Ribeiro tem um desafio pela frente. Na Rede Século XXI, ela participou da encenação do Evangelho, onde Jesus conta a parábola das 10 virgens. E como desafio, ela vai precisar perdoar as injúrias. Perdoar já é complicado, né? Ainda injúrias é mais complicado ainda. E ainda mais porque depende de quem você está perdoando, né? De relacionamentos. Então eu acho um desafio, né? Complicado. E o que será que a Ângela espera realizar nesta obra? E agora, com um novo visual, vamos ver como ela vai se sair nesta missão. Consigo perdoar com facilidade, mas eu não consigo esquecer com facilidade. Então, às vezes eu acho que eu perdoei, aí depois de um tempo eu descubro que eu não perdoei, entendeu? Mas eu acho que eu consigo perdoar com facilidade. Assim, sou uma pessoa fechada. Eu não consigo expor minha vida e não consigo me expor, entendeu? Então eu acho que para pedir perdão você tem que se expor também. Até esse ponto eu não consigo, ainda não cheguei. Eu tenho cumprido meu desafio tentando pensar melhor nas minhas ações, na forma como eu tenho agido com as pessoas, observando mais o que elas têm feito para mim. Já que o perdão é um tema tão complicado e difícil, eu resolvi ouvir outras pessoas. Vamos lá? Quando alguém te magoa, você consegue perdoar com facilidade? Às vezes sim, dependendo. Eu fui traída e demorei para perdoar, viu? Quer dizer, eu não perdoei a traição, mas não a pessoa, não voltei mais. Mas conseguiu perdoar? Consegui perdoar, mas só não quis a pessoa mais comigo. Se eu acho que eu estou errado, eu perdoo. Agora, se eu acho que não estou, não. Que eu ponho sempre a razão na frente do sentimento. E se pôr o sentimento na frente da razão, é perdoar tudo. E se alguém comete alguma injúria contra você, consegue perdoar? Consigo, eu tenho facilidade, eu perdoo sim. Eu perdoo. O perdão é assim, as pessoas acham que perdoam, ok, elas perdoam realmente, mas esquecer eu acho difícil, acho quase impossível, acho que ninguém esquece. Pode perdoar, mas esquecer não. Sempre fica aquela feridinha, quando mexe vai doer um pouquinho, isso aí com certeza. Injúria não. Se eu não devo, não posso perdoar. Bom, aí já é difícil, né? Mas eu não sei, só sentindo na hora, né? Ontem mesmo eu perdoei, que tinha uma irmã que estava brava comigo. Aí foi o aniversário dela, eu liguei para ela. Ela ficou feliz da vida. E eu também, né? Quando era criança tinha um álbum que escrevia assim as coisas, todo mundo escrevia. Então uma escreveu assim, a felicidade consiste em fazer os outros felizes. E meu lema é esse. E quando alguém comete alguma injúria, a senhora consegue perdoar? Perdoo também. Depois que passa a raiva, eu perdoo. Depois que passa a raiva? Depois que passa a raiva. Primeiro eu sou humana, né? A gente fica brava, mas depois não adianta guardar isso aí, faz mal pra gente, guardar a raiva dos outros, né? Para orientá-la nesse desafio, a Ângela conversou com a psicóloga. Oi, Ana. Oi, Ângela. Jesus nos orientou a sempre perdoar. É uma tarefa bem difícil. Como que eu posso fazer isso? Perdoar é difícil mesmo, né? Psicologicamente a gente entende que para perdoar a gente vai ter que aceitar a frustração. Alguém nos desapontou. E aí eu sempre digo, primeiro, é um processo de autoaceitação, né? Como é que eu fui ferida, como é que eu vou reagir a isso? Então, sim, é o processo da frustração, depois eu vou ter que acatar um pouco, né? Essa demanda do frustrado, aceitar, para eu entender o que aconteceu. Se eu não compreendo o que ocorreu, eu não consigo perdoar. E às vezes a gente se exige do outro um perdão que é impossível. Como eu posso perdoar se eu não sei o que aconteceu, se eu não entendi o que levou o outro a fazer aquilo e nem mesmo entendi aquilo que pegou para mim, aquilo que me machucou, que de verdade me desapontou. Então, esse é um ponto importante e aí a partir disso eu consigo então dar um segundo passo para o processo do perdão, que é entrar em contato com os meus sentimentos. Se eu não entendo como é que eu estou me sentindo com aquela atitude que me desapontou, eu não consigo agir e não consigo perdoar, não consigo aceitar o outro e a atitude que o outro teve comigo, sabe? E pedir perdão é difícil, né? Como que eu posso fazer?
para eu pedir perdão, eu tenho que ter a segurança da minha atitude, de que errei, né? Reconhecer que errei. E esse é um processo às vezes doloroso, porque a gente entende que o ser humano tenta agir sempre buscando o que ele julga correto. E aí aquela estratégia deu errado, né? O que eu achei que fosse certo não deu certo, não é certo às vezes também. Então, primeiro, eu preciso, sim, essa segurança, essa autoaceitação. E aí a dica que eu sempre falo, né, é você não querer justificar a atitude, e sim dizer, agir dessa forma e vi que errei, vi que não deu certo, né? E aí sim, me desculpa, me perdoe. Usar essas palavras são importantes para delinear para quem está te escutando, assim, que você de verdade se arrepende do que fez. Né? Não é fácil, mas é importante. E por que pedir perdão é uma obra de misericórdia? Olha, é uma boa pergunta. É bem essa coisa da misericórdia porque envolve a gente aceitar o outro, né? Se eu aceito a mim mesmo e aceito o erro, considero isso. E se a gente que é cristão, a gente vê esse lado, né, da misericórdia que Cristo nos ensinou, né, de olhar o outro e ser, assim, entender um pouco, não entender porque simplesmente ele teve uma boa intenção, mas não, entender que o outro é um ser humano passível de erro, passível de falhas, e aí sim é um ato de misericórdia. E qual a importância da confissão e se confessar? Quando eu falei do processo do perdão, que ele entra na compreensão, no sentimento e na mudança de comportamento, na atitude, para o católico é o ápice do perdão, né? Quando eu reconheço o perdão ali, ou o pedido de perdão a Deus, eu já devo ter feito a tentativa de pedido de perdão, reconhecimento da falha para com o outro, né? E aí o que acontece? O sacramento em si, ele vai completar, ele vai dar o sentido real para aquilo. E tem mais um detalhe, né, Ângela? Nem sempre o pedido de perdão, né, no plano humano, ele pode ser concretizado. Às vezes a pessoa não tem mais o contato, né, ou porque outra pessoa morreu, ou porque perdeu-se o contato, ou porque a pessoa não quer ter mesmo esse contato, né? Então é importante, é uma conclusão. E aí, Ângela, foi um grande desafio, hein? Perdoar não é tão simples, mas nós somos capazes. Vamos então praticar essa obra de misericórdia depois de tanto aprendizado. Então, a partir das entrevistas, da psicóloga falando, eu aprendi que não faz bem guardar mágoa, né? E quanto mais mágoa a gente guarda, pior pra gente, pior pra pessoa, porque a gente acaba fazendo mal a outra pessoa, às vezes tentando se vingar, tentando fazer mal para outra pessoa. Então eu acho que a gente não precisa guardar esse sentimento para si. Então perdoar facilmente seria, acho que, ideal para todo mundo, né? Para você que precisa pedir perdão, encontre seu erro, tome coragem e procure a pessoa para pedir o perdão que você tanto necessita, que eu tenho certeza que no fim você vai se sentir bem e vai ser muito mais feliz. A Ângela nos mostrou alguns aspectos de o que significa perdoar as injúrias recebidas. Perdoar é um verbo que somente à luz do Evangelho somos capazes de declinar. Perdoar. Porque não é próprio do ser humano perdoar. Nós guardamos rancor entre nós, raiva, ódio, e vamos extravasando isso pouco a pouco, matando o irmão com todo esse gelo, essa frieza que há no nosso. Perdoar também não é uma atitude para determinados momentos, é uma atitude de vida. Eu diria mais, é uma predisposição. Uma predisposição que é um elemento essencial dentro da nossa espiritualidade
do nosso caminho do Espírito, do nosso seguir Jesus. Cultivar a atitude de perdão. Não permitir que o nosso coração se transforme num freezer, onde são bem guardados o ódio, a injúria, aquilo tudo que nos fizeram, para nós retribuirmos na mesma medida ou até maior na primeira oportunidade. Isto não é cristão. Se Cristo morreu perdoando, é porque ele sabia que sem perdão não há vida eterna. Porque a vida eterna é vida de amor, e o amor supõe o perdão. Então eu disse que é uma atitude que deveremos cultivar no coração. Os esposos, por exemplo, a vida hoje está tão desgastante, cansativa, tantos entrechoques. Como é importante que não durmam sem se terem perdoado mutuamente. Eu vi isso de vários casais já, achei bonito. Não, nós não aceitamos dormir, dedicamos um momento à oração e cada um perdoa aquilo que deixou o outro ofendido. E alguns fazem até mais, perguntam, alguma coisa que eu fiz hoje te ofendeu, te magoou? Porque às vezes tem esse problema, a gente é capaz de fazer algo que ofenda o outro e a gente não percebe, acha que é normal. Como é importante isso, então, de cada um abrir o coração, de olha, aquilo que você me falou me doeu. Que às vezes, sem querer, a gente está tocando num calo, numa partezinha muito sensível do outro. Então, se o outro se abre, a gente vai ter mais cuidado. O perdão, portanto, exige um colocar-se no lugar do outro. Porque, às vezes, aquilo que o outro faz não é uma atitude premeditada, eu vou ofender o Murilo. Não, não é isso. Às vezes é fruto da circunstância, de um nervosismo, de um cansaço, talvez até de uma mágoa, mas não é algo que a gente possa dizer, isto é a pessoa. Porque aí está um grande problema. Nós confundirmos um determinado comportamento com a pessoa e colocamos uma etiqueta nela. A pessoa é maior do que os seus erros. Perdoar as injúrias. Para isso precisamos de uma graça. E quando for difícil perdoar, voltemo-nos para aquele que é a fonte do perdão, que é o Espírito Santo. Que Ele nos ensine, que Ele nos dê a graça de perdoar, que Ele amoleça o nosso coração, tire esse coração de pedra que há em nós e coloque um coração de carne, sensível, capaz de compreender o outro e de lembrar que é no perdão que nós crescemos e que se não perdoarmos, nós mesmos pedimos ao Pai que Ele também não nos perdoe, ou então que só nos perdoe na medida do nosso perdão. Não, nós queremos o perdão completo da parte do Pai. Por isso, vamos cultivar essa predisposição ao perdão e mais ainda deverá fazer um esforço maior, quem é muito sensível, quem está muito atrás de um elogio, quem está muito atrás assim de coisas superficiais marcadas pela vaidade. Com essa consciência, meu irmão, minha irmã, invoco sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus.